Vamos imaginar um cenário que, bom, está acontecendo agora mesmo. Os maiores líderes do mundo estão lá, reunidos, na COP30, lá em Belém do Pará. Uhum, debatendo o futuro do clima. Exato. É uma daquelas cúpulas gigantescas, né? Cheia de chefes de Estado, um monte de negociação super complexa rolando, mapas de satélite mostrando o desmatamento da Amazônia em telões. Um ambiente de tensão pura, né? Com certeza. Mas aí a gente faz uma provocação. E se a solução fundamental para essa crise toda que eles estão discutindo lá fora, se essa solução estivesse, neste exato segundo, escondida dentro de uma única célula de defesa do nosso próprio corpo? Nossa, essa inversão de escala muda o jogo completamente. Muda ou não muda? Muda. Porque, a perspectiva padrão para a gente analisar um colapso ecológico é sempre macroscópica. É aquela visão de cima, sabe? Os satélites, os gráficos globais. Isso. E tem um certo conforto psicológico nisso. É mais fácil tratar o problema ambiental como uma coisa imensa, mas externa. Só que a premissa central do nosso mergulho de hoje simplesmente destrói essa fronteira. Ah, totalmente. E é por isso que essa nossa análise é tão fascinante. A gente está lidando com a ideia de que a falência de um ecossistema inteiro e, sei lá, o colapso de uma célula imunológica não são só coisas parecidas. É o mesmo problema, né? Exatamente o mesmo problema, operando sob as mesmas regras. E para desbravar essa zona, onde a biologia bate de frente com a ecologia, a gente tem uma base de fontes incrível hoje. Sim, materiais super instigantes. O primeiro é um artigo de opinião chamado Prêmio Nobel revelou a biologia do desequilíbrio. Ele saiu no jornal Alô Chapada em 31 de outubro de 2025. Escrito pelo Dr. Luiz Barbosa Guedes, que é médico imunologista. E tem um segundo material também, né? Tem. Qual é o outro mesmo? É um diálogo simulado, uma conversa fascinante entre o próprio Dr. Guedes e o pesquisador Edson X. Perfeito. Então, cruzando esses dois textos, a nossa missão é entender a mecânica dessa falência do equilíbrio sistêmico. Algo que ameaça ao mesmo tempo a nossa biologia interna e o planeta em que a gente vive. É um momento raro, sabe? Onde a ciência do infinitamente pequeno serve de gabarito para uma crise gigante. Para começar a desenrolar esse fio, acho que a gente tem que voltar na premissa do Prêmio Nobel de Medicina de 2025, que é exatamente onde o Dr. Guedes começa o artigo dele. Ah, sim. O grande marco dessa premiação. É porque eles comprovaram que a saúde, no estado mais puro dela, depende de uma harmonia inquebrável entre os genes e o ambiente. E quando isso quebra... O resultado microscópico é a autoimunidade. Exato. E o artigo detalha muito bem como essa ruptura acontece, focando num grupo celular bem específico, as células T-reguladoras. Mais conhecidas como TREGs. As famosas TREGs. Num corpo funcionando direitinho, elas são tipo os árbitros do sistema imunológico, não é? O trabalho delas é patrulhar tudo. Elas garantem que as nossas defesas ataquem só as ameaças reais, tipo um vírus, uma bactéria ou até células tumorais. Poupando os tecidos saudáveis, claro. Exatamente. Elas são o freio de mão do sistema. Então vamos desempacotar isso para quem está escutando a gente agora, para criar uma imagem bem clara. Vamos pensar nessas células TREGs como tipo os guardas de elite de uma fortaleza de segurança máxima. Gostei da imagem. Né? O papel deles é ficar de prontidão lá nos muros, fazendo a checagem de identidade de todo mundo. Eles sabem certinho quem mora no castelo e quem é o invasor tentando pular os portões. Faz todo sentido. Mas aí vem o problema. Segundo o texto, quando rola um desequilíbrio muito extremo, esses guardas sofrem um apagão. Eles simplesmente perdem a memória. Esquecem o que deveriam proteger. Esquecem tudo. Eles olham para os próprios moradores do castelo, acham que é invasor e abrem fogo. É o clássico fogo amigo, só que, claro, no nível celular. Nossa, e essa tragédia biológica acontece justamente porque o corpo perde o senso do que é ele mesmo, do que é o eu, sabe? Fica cego. Fica cego. E sem as TR3 para frear, o organismo ataca órgãos vitais. Mas o que o Dr. Guedes faz de brilhante no artigo é tirar isso do laboratório de imunologia. E levar para onde? Ele eleva isso a um diagnóstico da nossa condição humana atual. Ele defende que a nossa civilização está com um caso gravíssimo de fogo amigo contra o próprio planeta. Uau! A civilização agindo como uma doença autoimune da Terra. Forte, né? Muito forte.
Quer dizer, nós seríamos os guardas do castelo que enlouqueceram e começaram a destruir as fundações da nossa própria casa. Perdemos o senso do que é o eu, esquecendo que nós também somos o planeta. Exatamente essa a analogia. Mas, ó, aqui eu vou ter que assumir o papel de cético da conversa. Pode jogar real. Porque para quem tá ouvindo, isso pode soar um pouco como aquelas teorias místicas do tipo, tá tudo conectado pela energia do universo e tal. Ah, sim, entendo o ceticismo. Então a dúvida é, essa ligação entre uma doença do corpo e o colapso ambiental é só uma metáfora bonita ou tem um mecanismo físico de verdade aí? Olha, os materiais descartam completamente a ideia de que é só poesia, viu? Sério? Tem mecanismo físico mesmo. Tem? Um mecanismo tangível, super mapeado pela ciência, que conecta a fumaça de uma queimada ao comportamento dessas células de defesa. Caramba, e que campo de estudo é esse? A epigenética. Essa é a resposta para o seu ceticismo. Epigenética. O elo perdido entre o macro e o micro. Isso mesmo. Mas na prática, como é que isso funciona? Como é que, sei lá, a fumaça de uma floresta queimando lá no Pará altera o meu DNA aqui no Sudeste? Qual é a química da coisa? Então, a epigenética estuda como os nossos comportamentos e o ambiente causam mudanças no funcionamento dos genes. Mas atenção, não é uma mutação clássica. Tá, não muda a sequência do DNA em si. Não muda a sequência. Pensa no DNA como se fosse o manual de fábrica do seu corpo. Ok, um manual de instruções. O ambiente não vai lá e rasga as páginas desse manual. O que ele faz é colocar marcadores químicos, umas etiquetas, tipo uns post-its, em cima de certas frases. Ah, entendi. E aí ele diz para a célula, lê essa parte aqui mais alto, ou então pula essa página inteira e ignora isso. Nossa, ou seja, o ambiente liga e desliga os nossos interruptores genéticos em tempo real. Precisamente. Tudo através de processos químicos, tipo a metilação do DNA. O Dr. Guedes argumenta que a poluição massiva, o desmatamento e até aquele estresse crônico da vida urbana, sabe? Sei bem, a correria, o caos. Tudo isso dispara sinais químicos que viajam pela nossa corrente sanguínea e chegam lá nas células de defesa, nas nossas TREGs. E aí dá o apagão que a gente falou. Isso. Esse estresse externo bota marcadores epigenéticos que literalmente silenciam o gene responsável por manter a memória dos nossos guardas do castelo. Caramba! Quer dizer que a fumaça não só irrita o pulmão de quem respira, ela desorienta o código de ética das nossas defesas celulares. Exato. O colapso do meio ambiente gera um estresse genético imediato dentro de nós. O que me leva direto de volta para a COP30 lá em Belém, porque o texto faz questão de tocar nesse ponto. E muda toda a perspectiva do evento. Totalmente. Porque se o desmatamento altera o nosso sistema imune através da epigenética, a COP30 não é mais só um lugar para discutir crédito de carbono ou se a temperatura vai subir 1 grau. Deixa de ser um debate puramente climático, né? Vira um debate de saúde pública em nível celular. O autor até aponta que as negociações na COP30 são intervenções diretas na saúde coletiva do planeta e, por tabela biológica, na saúde imunológica de cada pessoa. É como se aquela cúpula climática gigantesca fosse, na verdade, uma junta médica, debatendo qual imunossupressor eles vão dar para um paciente que está numa crise autoimune severa. E como toda junta médica lidando com um paciente crítico na UTI, as decisões são caríssimas e super difíceis. Tem que fazer escolhas difíceis. Sim, e analisando pelo artigo, e aqui a gente não vai entrar no mérito político de quem está certo ou errado nas negociações, claro. Sim, a gente quer só reportar o que está no material. Exato. Mas a questão é que a cura para esse desequilíbrio exige que os países abram mão de vantagens imediatas. Sacrifícios, né? Muitos. Sacrificar lucros de curto prazo, abrir mão de interesses industriais e até de poder geopolítico. Tudo em prol de uma sobrevivência comum. E, parando para pensar, isso faz todo o sentido biológico. Tipo, não adianta nada o fígado tentar roubar todos os nutrientes para ficar super forte e rico se o coração estiver falhando. Falou tudo. Se o corpo colapsa, o fígado morre junto com o resto. O grande desafio é convencer nações soberanas a agir com a mesma solidariedade que os órgãos de um corpo saudável têm. É uma missão em tanto. Mas olha, se a epigenética prova que o ambiente altera os nossos genes e que a Terra e nós somos um sistema integrado, isso cria um problema gigante para os nossos livros de escola. Um problema enorme para a biologia clássica. É a transição mais explosiva do material, na minha opinião.
Porque se a saúde de um dita a saúde do outro em tempo real, como é que fica a evolução? Darwin, né? Pois é, a gente aprendeu a vida inteira que a evolução funciona pela seleção natural. Tentar derrubar Charles Darwin assim, de repente, não é um pouquinho presunçoso? É aí que entra a parte do Edson X. O diálogo simulado entre ele e o Dr. Guedes aborda justamente isso. E o que ele diz? O X não quer necessariamente derrubar o Darwin, mas ele argumenta que aquele modelo clássico ficou insuficiente para explicar a complexidade que a ciência descobriu agora. Faltou peça no quebra-cabeça. Isso. Ele traz o conceito de seleção biométrica, uma ideia que ele aprofundou num e-book chamado Gênero-Análise, lá em 2022. Seleção biométrica. Então vamos colocar essas duas teorias lado a lado para quem está acompanhando a gente entender bem essa ruptura. Vamos lá. Na visão clássica, de Darwin e Wallace, a seleção natural diz que a gente nasce com variações aleatórias e o ambiente funciona como uma peneira passiva. Um filtro. Um filtro. O clima ou os predadores só filtram quem tem a melhor característica. O organismo luta para sobreviver e, se tiver genética certa, passa os genes para frente. O ambiente é só o cenário inerte. O pano de fundo estático dessa luta toda. Exatamente. E o que muda com o X? A mudança radical da seleção biométrica é que o meio não é passivo. E quando ele fala de meio biofísio-químico, não é só floresta e rio. O que mais entra nessa conta? Entra ambiente artificial, entra fator sideral, radiação cósmica, campo magnético da Terra interagindo com a nossa biologia agora em tempo real. O ambiente é um participante superativo no processo evolutivo. Caramba, isso muda o foco de quem está sobrevivendo. Afinal, o que é que está sendo selecionado nessa teoria? Segundo X, o que luta pela existência não é o pássaro sozinho ou o humano isolado do cenário dele. A unidade evolutiva principal é o que ele chama de ambiente-organismo. Ambiente-organismo. Espera aí, vamos frear um pouquinho para visualizar isso, senão fica muito jargão teórico. Concordo. Como a gente explica essa fusão na prática da nossa biologia humana? Tem algum exemplo? Tem. Pensa na galera que vive em atitudes extremas, lá na Cordilheira dos Andes. Ah, que tem menos oxigênio, né? Isso. Na visão tradicional de Darwin, a gente diria, bom, humanos nasceram com uma mutação aleatória, processavam melhor o ar rarefeito e povoaram a montanha. E quem não tinha mutação, morreu, a peneira do ambiente. Exato. O ambiente só eliminou os inaptos. Mas na lente do ambiente-organismo, a gente percebe que não foi uma via de mão única. Como assim? A montanha impôs uma condição química absurda e a biologia humana, usando a epigenética, se fundiu a essa condição. A montanha e o humano co-criaram uma nova realidade lá. A unidade que sobreviveu não é o indivíduo, é o indivíduo conectado à montanha. Uau! Então não tem separação. A biologia daquelas pessoas é tipo uma impressão digital química e geográfica da própria cordilheira. É lindo isso, não é? O diálogo batiza essa simbiose de mecanismo autis. A premissa do autis é que nenhum ser humano é o indivíduo solto que caiu de paraquedas na Terra. Uhum. Nós somos uma construção universal, uma junção matemática do clima, da geologia do país, da cultura e da biologia inata. Mente, corpo e universo, tudo numa fórmula só. Exatamente. Tudo entrelaçado. Sabe, me veio uma analogia agora que eu acho que ajuda muito a cair a ficha sobre esse mecanismo autis, para fugir dessa ideia velha de ator e palco. Ah, manda ver, adoro analogias. Porque pensar que a gente é o ator e a natureza é o palco ainda mantém as coisas separadas. Mas pense em fazer um bolo. Um bolo, ok. Quando você vai assar um bolo, antes de botar no forno, você tem farinha, ovo, açúcar. Ingredientes separados. Mas na hora que entra a temperatura do forno, rola uma reação química. E depois que começa a assar, você não consegue mais separar a massa do calor. Nossa, é verdade. O bolo não sobreviveu ao forno. O bolo é a consequência direta, a junção daquela massa com o ambiente térmico em volta. Que metáfora genial. Traduz o conceito do X perfeitamente. Porque na visão antiga antropocêntrica, a gente achava que nós éramos a receita já pronta e o planeta era só a forma untada. A forma onde a gente sentou para existir. Isso.
O mecanismo ALT joga na nossa cara que nós somos a massa crua e o ambiente é o calor interagindo intimamente com a gente. A seleção biométrica avalia o sucesso do bolo inteiro no espaço-tempo, não das partes separadas. Só que isso joga um peso absurdo na nossa responsabilidade, né? Sem dúvida. Porque se nós, como civilização industrializada, a gente vai lá e altera drasticamente a temperatura e o nível de toxicidade desse forno planetário. A gente muda a reação química da nossa própria massa. Imediatamente. E não é só respirar fumaça e tossir, é reescrever aquele código imunológico que a gente falou. É enlouquecer os guardas do castelo. O desfecho do diálogo entre os dois pesquisadores bate muito nessa tecla. Tanto o Guedes quanto o Ext chegam numa constatação bem sóbria. Que a saúde de uma pessoa e a saúde ecológica da Terra são expressões do mesmo ambiente e organismo. E isso ressignifica completamente tudo que a gente lê nas manchetes sobre tratados climáticos. Muda totalmente. Quer dizer, salvar a Amazônia não é uma ONG fazendo caridade ecológica ou um capricho de ambientalista. É o tratamento médico mais urgente e egoísta que a gente pode fazer para manter o genoma humano estável. Com certeza. Se a gente envenena a terra e o ar, a gente induz um colapso autoimune nas nossas próprias gerações. A destruição lá fora aperta o gatilho aqui dentro, literalmente. A narrativa é uma jornada muito louca se separar para pensar. Começa lá no infinitamente pequeno, das células TREGs, nos guardas amnésicos. Passa pela epigenética impulsionada pelo nosso caos urbano, chega até as mesas de negociação de líderes mundiais lá na COP30. E termina expandindo a teoria da evolução com o mecanismo ALTIS. Exato. Obriga a gente a largar a arrogância de achar que somos entidades isoladas. Nós e o ambiente somos uma coisa só, lutando para não morrer pela nossa própria negligência. A gente cruzou uns territórios bem complexos hoje. Começou falando do Prêmio Nobel sobre harmonia genética, desconstruiu a ideia de autoimunidade como fogo amigo e, com a epigenética, viu como a fumaça mexe no nosso manual de instruções. Levando tudo isso para Belém do Pará, transformando a COP30 numa junta médica global. Para, no fim, repensar velhos dogmas com a seleção biométrica, trocando o filtro passivo do Darwin pela reação físico-química do ambiente-organismo do Edson X. É o tipo de conversa que faz a gente olhar pela janela e ver tudo diferente, né? Uma virada de chave, de verdade, que afeta desde quem assina os acordos mundiais até a gente no dia a dia. Com certeza. E para amarrar toda essa ideia, a gente quer deixar uma reflexão para quem está escutando. Algo para mastigar depois que esse mergulho acabar. Uma provocação final que é muito necessária quando a gente encara o peso desse mecanismo ALTIS. Exato. Pense no seguinte, se a ciência está dizendo agora que cada ser humano é uma fórmula biofisioquímica reagindo o tempo todo ao ambiente, e se o ar que a gente respira, o estresse que a gente passa, mudam as chaves do nosso DNA em tempo real? O que isso significa para a nossa rotina? Até que ponto as decisões mais banais do nosso dia a dia, o que a gente consome, como a gente trata o espaço na nossa rua, na nossa cidade, até que ponto isso já não está reescrevendo silenciosamente o genoma das próximas gerações, muito antes de qualquer papel ser assinado lá numa conferência do clima? É uma pergunta que fica martelando na cabeça. Fica o convite para quem está nos ouvindo, continuem questionando as coisas que parecem óbvias. E lembrem que, no fim das contas, entre uma célula invisível e o planeta inteiro, nunca teve uma linha de separação. A Terra respira através de nós e a gente reage através dela. Até a próxima, pessoal! Valeu por acompanharem mais essa análise. Um abraço.